Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Pode sentar, fique à vontade. Só não pare de glorificar ao Senhor. Quanto mais você adorar, mais cheio você será do Espírito Santo. O Pai procura verdadeiros adoradores, né? Pessoas que não adorem com os lábios, mas que adorem com o coração. Que o coração não esteja distante, mas que o coração esteja cheio do Senhor. Porque daquilo que o coração está cheio, disto fala a boca. Se o teu coração está cheio de glória, você não vai ficar calado nesta noite. Você vai glorificar o nome do Senhor a cada instante. Aleluias. O Salmo 1 é um salmo tremendo, né? Não digo que ele seja apenas o salmo número 1, mas é uma estrutura que mostra a respeito da palavra do Senhor, algo que mostra que a palavra de Deus vai além da letra. Vai além da letra, mas a palavra de Deus contém revelações. Tem coisa aqui dentro, irmão, da palavra que não foi revelado ainda, mas que nesses dias serão revelados. Vai virar uma chave aí dentro de você e você vai dizer: eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou compreendendo. Vai virar uma chave aqui dentro de nós. A essência vai ser revelada na minha vida, na tua vida. A essência da palavra de Deus. E o Salmo 1 fala que feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. O homem, quando cita homem, não quer dizer apenas o sexo masculino, mas também o homem e a mulher. Aqueles que servem a Deus, bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, tem a sua alegria na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é diferente de ler, irmãos. Ler, você está lendo com os olhos. Meditar, você medita com o espírito, com o coração, com a fé. Os olhos, eles conseguem detectar aquilo que estão vendo. O globo ocular, ele vê, ele capta a imagem, ele manda para o cérebro a imagem que ele está recebendo, porque está vendo. E a fé é diferente daquilo que você vê. A fé é aquilo que você não vê. A fé é aquilo que você não contempla com os olhos físicos. A fé é aquilo que você contempla com os olhos espirituais. Você não vê com esse glóbulo ocular, você vê com os olhos espirituais. Você vê com os olhos espirituais. Um dia questionaram a Jesus dizendo: por que os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos não jejuam? Eles passavam na lavoura de milho e iam catando espiga e comendo. Dia de sábado ainda. E para o judeu o sábado era imprescindível, tinha que jejuar. Jesus olhou para eles e disse: porventura pode aqueles que estão participando da festa, que estão junto com o noivo, jejuar? Não, eles estão junto com o noivo, então eles estão ali na festa.
Eles não vão jejuar porque o noivo está ali com eles. Eles estão participando do banquete. Eles estavam participando daquilo que era do céu. Eles estavam se alimentando espiritualmente, sim. Mas o banquete era o que o noivo oferecia. Os ensinamentos que Jesus dava pela palavra. Que tremendo, né, irmãos? Os ensinamentos que eles recebiam de Jesus. Jesus falava, não, eles não estão jejuando, porque eu estou com eles. Mas vai chegar um dia que o noivo será tirado. Vai chegar um dia que vão me crucificar, vão me matar. Eu vou ressuscitar, vou ficar uns 40 dias mais ou menos com eles, mas depois eu serei arrebatado, recebido nos céus. E aí eles não vão me ver fisicamente mais, eles não vão me ver com o globo ocular. Eles vão me ver espiritualmente e eles vão acessar a mim, não com os olhos, mas eles vão me acessar pela fé. É pela fé que eles vão me acessar. Eu não estarei mais com eles, mas eles jejuarão e me acessarão através do jejum, através da oração, através da vigília. Eles me acessarão pela fé. É forte, né, irmãos? Aleluia. É tremendo. Então, a fé é aquilo que você não vê, mas aquilo que você acessa. Aqui dentro de você tem algo que faz você acreditar. Um exemplo: eu não estou vendo Jesus aqui nesta noite, mas eu sei que Ele está aqui conosco. Pela fé eu sei que Ele está aqui conosco, porque Ele diz em Mateus 18:20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Aí estarei eu entre eles. E pela fé eu sei que Ele está aqui. Aleluia. Então, meus irmãos, ler, você lê a Bíblia com os olhos, mas meditar, você medita com o Espírito, com o coração e com a fé. Você começa a acessar a palavra de Deus quando você está meditando, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Um exemplo: você começa a ler uma parte da Bíblia onde fala que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Você lê com os olhos, mas pela fé você acessa a multiplicação e você começa a contemplar Jesus mandando cada um se assentar de 50 em 50, e ali Ele dá graças, e depois o pão e o peixe começam a se multiplicar. E Ele começa a dizer que bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você pode ver que é um declínio. Uma pessoa, primeiro, ela começa a ouvir o conselho do ímpio. O que é o conselho do ímpio? É um conselho totalmente equivocado, que não tem nada a ver com a palavra. É um conselho que muitas das vezes vai roubar você de Deus, vai roubar a tua fé. A pessoa, quando começa a perder a fé, primeiro ela começa a dar ouvido ao conselho do ímpio. Ela começa a dar ouvido a pessoas que estão na televisão, que não servem a Deus, e começam a dar conselhos. E aquela pessoa, ela começa a absorver aquele conselho. E quando ela começa a ouvir aquele conselho, ela começa a se deter, ela começa a parar no caminho dos pecadores. Ela começa a parar no caminho dos pecadores e começa a ser envolvido por aquilo que é engano, por aquilo que é erro. E depois ela faz pior. Ela começa a praticar as obras dos escarnecedores, porque ela ouviu o conselho do ímpio, parou no caminho do pecador e agora se assentou na roda dos escarnecedores.
se assentou na roda dos escarnecedores. Então, se você não dá crédito ao conselho do ímpio, quando você precisa de um conselho, você procura quem? O teu pastor, a tua pastora, o teu apóstolo, o teu líder. Porque você sabe que ali é um conselho que virá da parte de Deus. Da parte de Deus. Um conselho que virá do alto. Vocês não se detêm no caminho do pecador. Não está dizendo que você não pode conversar com o pecador, que você não pode falar de Jesus. Não, você tem que conversar, falar com Jesus, mas você não pode se deter no caminho dele, ou seja, caminhar no mesmo caminho que ele caminha, do engano, do erro, do pecado, da perdição, porque o caminho do justo é um caminho diferente. Jesus, quando enviou os 70, Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês vão pregar o evangelho, vão curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar mortos. Vocês receberam de graça vocês vão dar, não cobrem nada por aquilo que eu estou dando para vocês. Vocês vão, mas não parem no caminho, não cumprimente ninguém no caminho. Espera aí, se eu estou indo fazer a obra, como que eu não vou cumprimentar alguém? Esse cumprimentar aqui estava dizendo: não se distraia da missão que eu coloquei na tua mão. Não pare pelo caminho, não fique parado. Você tem uma caminhada, você tem uma jornada. Vá pelo caminho que eu estou mandando e faça aquilo que eu estou ordenando que você faça, que é pregar a minha palavra, que é pregar o meu evangelho, que é curar os enfermos, que é expulsar os demônios, que é ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. Não se distraia da missão que eu tenho entregue nas tuas mãos. Não se distraia da missão que eu tenho colocado em tuas mãos. Vá e não se distraia. Existe uma unção que Deus me dá para colocar a mão na tua cabeça e te abençoar. Você colocar a mão na minha cabeça e me abençoar é uma unção externa, de abençoar, de curar, de libertar, de expulsar demônios. Mas existe uma unção interna, uma unção que está aqui dentro, que me faz meditar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus e ser transformado, o meu caráter regenerado, o meu caráter transformado, o meu caráter segundo o caráter de Cristo, uma unção que está aqui dentro que me transforma. É por isso que às vezes você vê pessoas curando enfermos, expulsando demônios, falando línguas, profetizando, mas a vida daquela pessoa não condiz com a unção que ela está liberando, porque a unção que ela tem é uma unção que ela está liberando cura, milagre, uma unção externa, mas a unção verdadeiramente que liberta, que transforma, ainda não alcançou a vida dele por completo, a vida dela por completo. Por quê? Porque não dá lugar verdadeiramente ao Espírito Santo para ser transformado. Vou citar um exemplo para você. Sansão vinha uma unção sobrenatural sobre a vida dele. Ele arrancava o portão da cidade, que precisava de 10 homens para abrir aquele portão, só para abrir. Ele arrancava e jogava fora com uma queixada de jumento. Ele matou 1000 soldados filisteus. Uma unção que vinha sobre ele, e ele ali, através daquela unção, ele fazia maravilhas. Mas faltava unção para transformá-lo. Ele vivia uma vida de prostituição, ele vivia uma vida de mentira, uma vida de erro, uma vida de engano.
Ele tinha a palavra, tinha, mas ele não vivia a palavra. Ele tinha o chamado, tinha, mas ele vivia apenas o chamado exterior, para no nome do Senhor ele fazer os sinais, mas o maior sinal ele não tinha, que era a transformação do seu caráter. A transformação do seu caráter. Aleluia. Se você olhar Estevão, quando estava cheio do Espírito Santo, falando aos sacerdotes, ali em Atos capítulo 7, ali ele olhou e disse: vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Vocês estão endurecendo ao Espírito Santo. Paulo escreveu: não entristeçais ao Espírito Santo. Depois Paulo escreveu: não apagueis ao Espírito Santo. O que o Senhor está querendo dizer? São as 3 fases do Salmo 1. Resistir ao Espírito Santo, dando ouvido ao conselho do ímpio. Entristecer ao Espírito Santo, parando no caminho dos pecadores. E apagar o Espírito Santo, participando da obra, assentando-se na roda dos escarnecedores. É um processo. É um processo. E nós vemos hoje pessoas que aparentemente estão cheias do Espírito Santo, mas é só uma manifestação exterior. A pessoa, ela pula, ela salta, ela roda, mas ela não tem transformação do caráter, porque ainda ela não conseguiu meditar verdadeiramente na palavra do Senhor. Ela lê a palavra, ela vê com o globo ocular, mas com os olhos da fé ela não conseguiu acessar a essência da palavra, capaz de transformar o homem, capaz de tirar o homem do pecado e fazer dele uma nova criatura. Uma nova criatura. E quando eu começo a meditar na palavra, entender a palavra, viver a palavra, eu já disse e vou repetir: para Deus não importa o quanto eu sei da palavra, para Deus importa o quanto eu vivo a palavra. Porque quem lê muitas das vezes sabe, conhece, mas quem não medita não vive a palavra. E Deus quer que eu viva a palavra, que a palavra seja uma fonte de água viva, que a palavra venha transformar o meu caráter segundo o caráter de Cristo. O Senhor não quer me usar apenas para no nome dEle operar sinais, prodígio e maravilha. O Senhor quer que a minha alma, que eu, Jorge, seja totalmente transformado, para que além de operar os sinais no nome dEle, eu possa ter direito à salvação, à vida eterna. E no dia que Deus me chamar desta terra, eu possa descansar no seio de Abraão. E no dia do arrebatamento, nós possamos subir juntos para a eternidade. Comece a meditar na palavra de Deus, irmão. Não apenas leia a palavra. Vou repetir uma vez mais: a Bíblia é muito mais profunda do que extensa. Muitas pessoas leem a Bíblia: eu tenho que ler em 3 meses, eu tenho que ler, e não entende nada. Não leia a Bíblia apressadamente. Leia a Bíblia examinando as Escrituras, meditando no que você está lendo, estudando o que você está lendo, porque ela é muito mais profunda do que você imagina. Vou repetir: aqui tem revelações que ainda estão ocultas. Meditar, o que quer dizer isto, Senhor?
E se você pesquisar e não conseguir entender, que você possa orar para que o Senhor traga clareza da palavra ao teu coração, à tua vida. Quando você começar a fazer isto, você não vai se preocupar mais em ler a Bíblia procurando uma mensagem, uma pregação, mas você vai ler a Bíblia procurando a revelação do Senhor a cada dia, procurando Deus. E você vai subir no altar, você vai abrir a tua boca e Deus vai falar. Porque aqui dentro de você não tem uma letra morta, porque muitos leem a Bíblia, não entendem, é uma letra morta. Aqui dentro de você terá uma carta viva. É isto que você é, isto que eu sou, é isto que nós somos. Uma carta viva. E quando você faz isto, sabe o que acontece? Você começa a ser cheio do Espírito Santo. Você não é um galho seco. Você não é um galho seco. As folhas não vão cair. Mas você é árvore plantada à beira do ribeiro. Quando você passa à beira de um ribeiro, às vezes, a uma certa distância está tudo seco. Mas aquelas árvores que estão ali na beira do ribeiro estão verdinhas. Porque as raízes daquela árvore estão em contato com águas do ribeiro. Quando você medita na palavra de Deus, você busca na palavra de Deus, as tuas raízes espirituais estão em contato com o Espírito Santo, que renova a tua fé, que renova a tua vida e faz você dar frutos segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra do Senhor, você começa a dar frutos, porque as tuas raízes estão plantadas ali. As folhas não murcham, não caem e produz fruto. E qual é o fruto? Provérbios 11:30. O justo é árvore de vida. Você tem vida dentro de você, através do Espírito Santo que habita em você, através da palavra que habita em você. O fruto do justo é árvore de vida. E aquele que ganha almas, sábio é. Os inventores foram homens sábios, mas não chega nem aos pés da sabedoria daquele que ganha almas. A partir de hoje, levante a tua mão. Eu profetizo que você não terá somente a unção exterior de manifestação da glória. Shakandará, Rakiasomanai, Arabiasukiamanai. Você não terá somente a unção de curar enfermos, de expulsar demônios, de falar em outras línguas, de ressuscitar mortos, de limpar leprosos. A partir de hoje, você vai ter a unção que está transformando, regenerando o teu caráter. Porque a partir de hoje, a palavra de Deus não será apenas uma letra, mas a palavra de Deus, ela será uma revelação na tua vida, na minha vida e na nossa vida. A partir de hoje, tem uma unção dentro de nós para transformar, regenerar o nosso caráter. Ei, a partir de hoje a tua natureza não será de Adão. Te que arrabassou, Turianderi que arrabassou, maná, 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 maná.
A partir de hoje a tua natureza, a minha natureza, a nossa natureza será de Cristo. A natureza de Cristo Jesus. Receba esta glória na tua vida. Feche os teus olhos. Adore ao nome dele. Lamanai de Kanda Rabassou Manai.